Para surpresa de absolutamente zero pessoas, a perícia da PF concluiu que, de fato, o Bolsonaro precisava passar por uma cirurgia. É um absurdo o Alexandre de Moraes ter exigido essa perícia da PF. Quem é que vai pedir para passar por uma cirurgia só de sacanagem? Não, só de brincadeira eu quero passar por uma cirurgia. Não me dá cirurgia, eu quero cirurgia. É uma coisa tão idiota o Alexandre de Moraes duvidar da necessidade da cirurgia do Bolsonaro, que fica mais evidente agora que você tem a confirmação da perícia da PF de que ele de fato precisa da cirurgia. Mais do que isso, que a cirurgia é urgente, ou seja, essa semana praticamente que o Alexandre de Moraes ficou fazendo beicinho porque não gosta do Bolsonaro, porque acha que o Bolsonaro é ruim, porque tem síndrome de desarranjo mental com o Bolsonaro, a situação dele se agravou, né? É muito engraçado os petistas dizendo que não, que tá vendo como é que o Bolsonaro é fraco. Ah, ele disse que tinha um histórico de atleta e não sei o que lá. É, meu amigo, é por isso que ele tá vivo ainda. Se ele não tivesse um histórico de atleta, se ele não fosse um cara forte, já tinha morrido com a perseguição que vocês estão fazendo contra ele. É um absurdo esse tipo de coisa. Felizmente, o Bolsonaro é um cara forte, vai passar por isso e vai passar por cima de vocês também no futuro, pode esperar. Eu sou Peter Turgunia, esse canal é o Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Eu Não Consigo Resolver Captcha, Tolete Molinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, para surpresa de absolutamente ninguém, a perícia da PF concluiu que o Bolsonaro precisa mesmo de cirurgia. Então vamos relembrar esse caso. Na semana passada, a defesa do Bolsonaro falou, olha só, o Bolsonaro precisa fazer cirurgia, precisamos de autorização para ele ir para um hospital fazer cirurgia. O Alexandre de Moraes, não, ele está enganando, ele quer me enganar, ele quer fazer uma cirurgia só de sacanagem para ficar no hospital, né? Porque cirurgia é uma coisa muito legal, né? Você vai lá e faz uma cirurgia só de sacanagem para ficar no hospital e não sei o que lá, né? Aí o Alexandre de Moraes, não, porque os exames são muito antigos, eu quero exames novos. Aí o pessoal do Bolsonaro, para agilizar a coisa, fez uma nova ultrassonografia, fez um exame rapidinho, virou para o Alexandre de Moraes e falou, olha só, tá aqui o exame novo, recém-feito o exame, ele precisa de cirurgia. Ele realmente está com herniorrafia inguinal, que é uma hérnia que causaria o soluço dele porque ataca o nervo frênico. Enfim, eu não vou saber o porquê, mas o problema é esse, né? Vocês sabem que o problema do Bolsonaro é que ele tem crises de soluço direto. Tudo isso ainda consequência da facada que ele levou do Adélio Bispo lá em 2018, né? Então aqui, ó, a perícia médica realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal concluiu nessa sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa de uma cirurgia o mais breve possível para tratar do quadro de soluços crônicos. Soluço, pode parecer uma besteira, ah, mas soluço não mata ninguém. É, meu amigo, mas soluço crônico, que fica um tempo todo soluçando, cara, isso dói, isso machuca, isso impede que você durma, isso dificulta a coisa, né? Isso pode causar consequências sérias, né? O documento também aponta que o ex-mandatário deve passar por outra intervenção cirúrgica em caráter eletivo para corrigir uma hérnia inguinal bilateral. Então estão dizendo que são dois problemas diferentes e o Bolsonaro teria justificativa para passar por ambos. Agora, o problema é esse, né? Os advogados do Bolsonaro apresentaram 2 pedidos de urgência ao ministro do STF há 10 dias, já faz mais de uma semana, 10 dias que o Alexandre de Moraes está enrolando com esse troço, porque acha que, ai não, o Bolsonaro ele quer fazer uma cirurgia de brincadeira, é porque ele gosta de cirurgia, enfia a faca mais. Ah, porra, para com isso, ninguém pede cirurgia para isso, porra. O Bolsonaro tem um pedido também de prisão domiciliar por outros motivos que eu acho muito justos. Aliás, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo hoje. Parece que o Tarcísio de Freitas e o Flávio Bolsonaro estão juntos nessa atividade junto ao STF para conseguir a prisão domiciliar para o Bolsonaro. Mas isso é outro assunto, isso é outra coisa, né? A gente vai falar em outro vídeo. O ponto é, ele precisa de uma cirurgia agora para a questão dos soluços, né? A primeira solicitação foi protocolada há 10 dias, no último dia 15, e até agora que deu essa notícia, né? Vamos torcer para o Alexandre de Moraes ter a hombridade de já dar essa autorização imediatamente. Por quê? Porque estamos no final de semana, né? Hoje é sexta-feira, ou seja, o resultado saiu na sexta-feira. Em tese, o idiota pode alegar que estava no final de semana, curtindo o final de semana dele lá, e deixar para autorizar essa cirurgia só na semana do Natal. O que seria uma sacanagem, ele poderia autorizar já de uma vez para fazer a cirurgia no final de semana e com isso preservar o Natal do Bolsonaro e das outras pessoas, né?
Lembra que no dia 23 tem a entrevista marcada do Bolsonaro com o Metrópolis, né? A cirurgia vai ser antes? Vai ser depois? Como é que vai ser isso, né? Moraes determinou uma perícia conduzida por médicos da PF para decidir sobre autorização. No tocante ao quadro de soluços, o bloqueio do nervo frênico é tecnicamente pertinente. Quanto à tempestividade do procedimento, a junta médica entende que deve ser realizado o mais breve possível. Ou seja, o próprio laudo da PF reconheceu que a pessoa pediu a cirurgia. Olha que coisa! Então ele não pediu a cirurgia de sacanagem. Ele não estava querendo fazer assim, eu vou fazer mais uma cirurgia, e não sei o que lá, vamos fazer cirurgia. Porra, puta que pariu, que coisa mais idiota, cara. É exatamente o tipo da coisa que é só uma pessoa que tem o desarranjo mental de não gostar do Bolsonaro a qualquer custo que vai ter esse tipo de problema, que acha que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa de errada. No final das contas, é o que eu digo, cara, essa perseguição do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro vai eleger o Bolsonaro. Vai acabar fortalecendo o Bolsonaro politicamente. Fica a esquerda tentando dizer que não, que o Bolsonaro tá fraco e não sei o que lá. Porra, meu amigo, porque vocês estão usando o sistema inteiro contra o cara. Vocês estão colando nele a pecha de antissistema. E, de certa forma, com sucesso, né? Quanto mais o sistema persegue Bolsonaro, quanto mais faz essas maldades totalmente desnecessárias, porra, o cara pediu uma cirurgia, meu amigo. Ele não pediu pra passar na Disney, não. Ele não pediu pra fazer voltinha em casa, pra sei lá o que, não. Ele pediu uma cirurgia. E, porra, é o que eu falo pra vocês, pra quem sabe, quem conhece a realidade desse caso, cirurgia, se o paciente está precisando de cirurgia, se o preso está precisando de cirurgia, você imediatamente autoriza, até porque o juiz não quer ser o cara que proibiu a cirurgia do preso, e depois o cara morreu, e aí fica na mão dele, né? Mas o Alexandre de Moraes não tá nem aí, não porque não sei o que lá, que não pode, que cirurgia não pode, tem que ter perícia da PF primeiro. Enrolaram 10 dias essa perícia da PF, e a PF chegou à conclusão de que, olha só, ele precisa mesmo de cirurgia o mais rápido possível, né? Um absurdo. Aqui, o Bolsonaro tem até 40 soluços por minuto, segundo médicos da PF, o que é realmente uma coisa... Como eu falei para vocês, ninguém morre de soluço, mas, cara, você tem desgaste, você tem dor, você tem contração muscular, você tem um monte de problema. E o relatório aponta que houve uma piora progressiva do quadro herniário. Ou seja, isso daí já é responsabilidade do Alexandre de Moraes. Ele poderia ter deixado o Bolsonaro fazer a cirurgia no dia que a defesa pediu essa cirurgia. Não tem porquê. Ninguém pede para fazer cirurgia a troco de nada. Ah, não, porque eu quero sair daqui, quero fazer cirurgia. Não, porra, que negócio é esse, cara? Cirurgia é entrar na faca, é arriscado, é ruim. Quando se pede, é porque você precisa, né? Embora não tenha sido detectada uma situação de emergência como estrangulamento da hérnia, a junta médica recomenda que a cirurgia seja feita o mais breve possível para evitar complicações futuras, né? Então, aqui, ó, o laudo detalha que Bolsonaro sofre com soluços desde setembro de 2018, mas o quadro tornou-se persistente após a última cirurgia abdominal há 7 meses. O presidente passou por diversas ex-cirurgias. Vocês lembram que setembro de 2018 foi justamente o mês da facada, né, do Adélio Bispo, né? Então, o que eles colocam aqui, ó, a condição de soluço contínuo tem causado prejuízo na alimentação e no sono, refluxo de conteúdo gástrico e tosse crônica, refratariedade aos tratamentos convencionais, inclusive medicamentos, acupuntura e eletroestimulação, porque você toma o comprimido e você vomita o comprimido e o comprimido acaba não dando efeito, né? Então, esse é o ponto, no final das contas. Um absurdo o Alexandre de Moraes ter negado essa cirurgia. E agora, o que vai acontecer, né? Vamos ver. Vamos ver se vai ser autorizado rápido esse troço, pelo menos. Aí fica o pessoal de esquerda aqui. Não, porque o bolsonarismo deve se decidir. Uma hora dizem que ele é um mito com histórico de atleta imorrível. Ele é um mito, histórico de atleta imorrível. Exatamente por isso que vocês tentam matar ele o tempo todo. E ele só está vivo porque está consciente, justamente porque tem um histórico de atleta. Justamente porque é muito forte, né? Ai, não, estão dizendo que é fraco e coisa e tal. Com histórico de atleta é só tomar cloroquina. Cloroquina é para a Covid, não é para a questão de soluço e facada. Cloroquina não cura facada. Por favor, tomem cuidado com isso, tá? Ficar longe da esquerda é bom para evitar facada, diga-se de passagem. E tem até o comentário aqui do idiota de extrema esquerda aqui, o Christian Medev, né, que usa essas 3 corzinhas aqui, que eu não sei que porra que é essa aqui. Vamos esperar a perícia real da Polícia Federal. Pois é, já é a perícia da Polícia Federal, senhor Christian. Entendeu? Vocês que estão torcendo contra, vocês são responsáveis também por isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.